Então, de um modo geral, falando aqui pelo esôfago, o esôfago é um tubo que sai da garganta e vai conduzir até o estômago. Conduzir o quê? O bocado, o alimento. Seja o alimento real ou simbólico. Eu estou tentando engolir, estou tentando aceitar, estou tentando avançar o que aconteceu na minha vida. Seja uma traição com alguém relacionado a um sócio, relacionado a um primo, um tio que pegou uma parte da sua herança, que fez de fato uma traição com você, ou uma dificuldade de aceitar uma traição. Meu marido me traiu, mas eu perdoei ele. E você está tendo esse sintoma aqui? Você não perdoou, não. Você vai entender que o seu cliente, seu paciente não perdoou nada. Ele pode falar assim, não, está muito bem resolvida. Aí quando você cutuca, quando você fala sobre aquilo, a pessoa dilata a pupila, ela fica vermelha, ela tem reações do sistema nervoso autônomo. Então você percebe que aquele tema para ela, traição, por exemplo, é um tema que ela altera o sistema nervoso autônomo. Significa que isso está mal resolvido. Ou ela está em fase ativa, ou em PCLA, ou tendo uma crise, depende muito do sintoma que a paciente se encontra ali. Enfim, chegando na parte do estômago, a gente vai ter a curvatura maior do estômago. A curvatura maior do estômago, que é essa parte em amarelo aqui, ela está relacionada à produção do suco gástrico para auxiliar na digestão do alimento. Então, durante a fase ativa do estresse, você aumenta a acidez para conseguir digerir esse osso, digerir essa pessoa que talvez simbolize esse osso, digerir o que está enroscado no seu estômago, auxiliar no processo de triturar e avançar esse bocado. Então eu preciso misturar isso, digerir, aceitar, assimilar. Então aqui, lá na boca, já foi identificado se era bom, se era ruim, já senti aquilo se era bom, se é ruim, ativei o paladar. Então quando eu tenho, por exemplo, uma alergia, uma intolerância, quando eu como alguma coisa, significa que eu tenho que analisar lá na boca. Eu tenho que analisar o que está acontecendo, qual a reação que eu estou tendo e por que que aquele alimento simboliza um perigo para mim. Por que que aquilo é ruim? Porque alergia e intolerâncias são trilhos do conflito. Você, eu tive inúmeros pacientes que inclusive a pessoa tinha um monte de alergia a tudo, aí fez um exame e não tinha alergia nem a glúten nem a lactose, mas ela comia e passava mal. Fez um exame super mirabolante. Depois ela identificou que ela tinha alergia a champignon, a não sei o que, coisa que ela nunca nem comeu na vida. Como que você tem alergia a uma coisa que você nunca nem comeu? Entende? Não estou falando que o exame está errado. Eu estou dizendo aqui para você entender que os alimentos são trilhos do conflito. O alimento é uma memória, uma ativação que você relembra aquele fato que aconteceu contigo. Relembra o DHS. Tá, Denis? Não entendi nada. Vou dar um exemplo prático. Já falei isso na aula quando eu falei de trilhos do conflito. Minha avó tinha intolerância à lactose. A minha avó, às vezes, chegava a ter alergia à lactose. Não era só lactose, era o leite, carne de vaca, tudo que representava a vaca. E ela teve isso desde a primeira mamada, desde o iníciozinho da vida dela, ela teve isso. Ela já estava com 89 anos, ela teve um processo de desidratação e foi para o hospital. Chegou no hospital, estava no meio da pandemia, não podia ficar com visita ali. Então minha avó estava lá no hospital tomando leite direto no estômago. A dieta dela tinha leite. Quando minha tia chegou lá, deu um escândalo, falou, não, minha mãe vai morrer, ela não pode, ela tem alergia. Aí chamou o médico, falou assim, olha, sua mãe está tomando leite tem uma semana, ela não tem alergia a leite nem intolerância. O que ela tem é que quando ela percebe o cheiro ou o gosto do leite, aí ela passa mal, vomita, aí ela tem alergia, aí ela tem todos os sintomas. Então, o que que isso nos mostra? Que a boca, quando você está sentindo se aquele alimento é bom, se é ruim, você utiliza do paladar. E ao fazer isso, o paladar acaba representando um trilho do conflito. O que que é um trilho do conflito? Quando a minha avó come leite, bebe leite e sente o gosto, automaticamente ela faz uma associação inconsciente com o que aconteceu com ela lá durante o iniciozinho da vida dela, que forçavam ela a beber leite, porque na época da minha avó, um bebê saudável era um bebê gordo, e forçava ela a beber leite até ela regurgitar. Logo ela começou a ter aversão ao leite. Então aquilo era uma alergia, uma intolerância mediante um trilho do conflito, mediante algo que eu sempre dou esse exemplo, na aula de trilho do conflito eu dou o exemplo realmente de um trilho de um trem, existe o trem causou um acidente ali, mas já tiraram o trem, não existe o trem mais, não é real mais, mas o trilho permanece ali. Quando entra aquela caminhonete que vai dar manutenção no trilho do trem, quando ela passa naquele lugar, ativa todos os órgãos do sentido. É igual uma pessoa que tem um estresse pós-traumático, ela foi para a guerra, e ela está aqui tranquila, quando alguém estoura um fogo de artifício ali, ela tem reação como se fosse um tiro. Na verdade, aquilo não é real, mas aquele fogo de artifício que foi estourado ali representa um trilho para ela. É um trilho do conflito, uma memória
que aflora todos os programas biológicos relacionados ao DHS que ela vivenciou ali. Então, espero que você possa ter entendido o que simboliza de fato o alimento para a gente. O alimento não é o causador de todos os sintomas. Ah, então isso quer dizer que não existe alergia, não existe intolerância? Não, aí você não entendeu. Existe alergia e existe intolerância. Se a pessoa comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa, passou alguma coisa na pele, enfim, dependendo do tecido que for, e em menos de 30 minutos ela tem um sintoma, uma reação, ela tem uma alergia. Se isso for de 30 minutos até 72 horas, ou seja, dias depois você ainda tem uma reação, você tem agora uma intolerância. O grande detalhe é que glúten, lactose, farináceos, açúcar, isso é inflamatório para o nosso corpo. Então acaba que uma pessoa come isso hoje, ela pode ter reações dias depois. Mas por quê? Porque é excessivo. Tudo que as pessoas comem, os nossos clientes, nossos pacientes, a maioria das vezes, eles comem pão de manhã, pão à tarde, pão à noite. Aí quando não, eu não como pão, mas você come biscoito, você come bolacha, você come bolo, tudo é trigo. Então você acaba tendo alergia a glúten, porque tudo é glúten. E quando você vivencia um estresse, adivinha o que você está comendo? Glúten. E aí agora você põe o glúten na boca, reativa aquela memória daquele estresse. E você acaba desenvolvendo alergias, intolerâncias. Você está lá, uma criança que está com os pais se separando. E aí ela começa a associar, está comendo alguma coisa que ela adora. Quando os pais se separam, por exemplo, ela começa a ter uma reação alérgica, tem intolerância. Por quê? Porque ela associa aquele alimento à separação dos pais. Estou dando alguns exemplos bem aleatórios para entender. Não estou dizendo que os pais separarem vão causar sintomas intestinais, não. Vai depender da interpretação biológica dessa criança, desse exemplo aqui. Então tudo depende da forma como que você interpreta.